Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, é reproduzindo a inesquecível oração do abençoado Poverello de Assis que nós iniciamos as nossas reflexões dessa noite, rogando a Jesus que ampare a todos nós, rogando ao nosso querido Mestre que abençoe a humanidade, que as nossas preces de alguma sorte possam chegar aos seus pés e que as nossas dores, os nossos sofrimentos e necessidades continuem a ser ouvidos por Ele, pelo seu coração abençoado e levados por Ele até o Pai, como o ressoar de uma esperança que um dia Ele fez a toda a humanidade, no ressoar de uma promessa que um dia Ele fez questão de deixar para a humanidade, que Ele, Jesus, estaria conosco até o fim dos tempos. Meus irmãos, felicidade que a prece proporciona, uma lágrima se evapora, uma flor murcha, só a oração chega ao trono de Deus. Essa é uma frase de Santo Agostinho, que também nós fazemos questão de lembrar aqui no nosso estudo dessa noite, que retrata bem a importância da oração na vida de todos nós. Santo Agostinho, meus irmãos, nos anuncia que os espíritos angélicos, eles vieram ao plano terrestre para nos anunciar o Consolador prometido. Desde os tempos da antiguidade, eles falavam num príncipe abençoado que haveria de chegar à terra numa carruagem faiscante de luzes. Os profetas Jeremias, Isaías, Elias, todos prometeram a vinda de um Senhor poderoso que haveria de transformar toda a humanidade. João Batista, um pouco antes e já contemporâneo do grande Messias Nazareno, fez questão de chamar os seus discípulos e prepará-los para o advento daquele que viria batizar as criaturas humanas, não com a água do arrependimento, não com a água dos rituais ou da ritualística da terra, mas viria batizar a todos nós com fogo da espiritualidade, do esclarecimento e das luzes, mostrando a toda a humanidade a importância significativa do amor em nossas vidas e em nossos caminhos aqui no planeta. Jesus não veio, meus irmãos, nos trazer mais uma religião. Jesus veio nos ensinar um código de conduta, de bênçãos e de sabedoria. E esse código de conduta está grafado pelos seus evangelistas no Evangelho e na Boa Nova que ele nos trouxe e servirá como passaporte, como senha para todos nós, desde que queiramos e assim hajamos, para podermos percorrer os caminhos da nossa iluminação espiritual, indo de encontro aos nossos
guias e mentores espirituais que se encontram no mundo maior ou nos mundos maiores, ansiosos, nos esperando de braços abertos, para que finalmente nós acordemos para as maravilhas do amor e para as maravilhas da compreensão e da ação exatas da Boa Nova de Jesus. Meus prezados irmãos, os nossos amigos espirituais em todos os tempos nos prepararam a vinda do Messias, e a partir do advento de Jesus de Nazaré em nosso mundo, nós aprendemos então como deveríamos agir, pensar e sentir, a fim de que pudéssemos chegar ou alcançar a espiritualidade e proporcionarmos a nós e àqueles aos quais amamos as bênçãos da compreensão e as luzes do amor. A oração, portanto, meus prezados irmãos, proveniente de um coração que nos aproxima do Pai, em razão do nosso esforço para buscarmos a compreensão do Evangelho e a ação correta do amor ao próximo, ela faz com que todos nós possamos sentir bem de perto a influência abençoada de Jesus em nossas vidas. Sempre, meus irmãos, nós temos que compreender que a oração é uma manifestação tocante das nossas almas. E que quanto maior a estatura espiritual que nós vamos alcançando, mais elas são ouvidas pelo nosso Pai, com mais força elas chegam aos nossos irmãos maiores e, consequentemente, mais graças ou maiores graças nós obtemos em razão das nossas súplicas, até porque vamos aprendendo aos poucos o que pedir ao nosso Pai Altíssimo. A nossa fé, decorrente da sinceridade das nossas atitudes no serviço do bem, ela se aprimora e se fortalece, chegando aos pés do Altíssimo na condição de súplica de homens e mulheres, de espíritos justos. É por isso que é fundamental que nós tenhamos os nossos corações leves e livres de todo e qualquer sentimento de ódio em face do nosso irmão. É preciso que nós compreendamos que entre as qualidades primordiais da prece está a capacidade de esquecer as ofensas que recebemos. Entre as qualidades primordiais da prece está a capacidade de nós nos dirigirmos ao Eterno, ao nosso Pai Celestial, com as nossas almas suficientemente livres de ressentimentos e rancores, livres das peias kármicas que nos prendem a reencarnações a fio, tendo que pagar com o sofrimento e a dor os males que cometemos, prejudicando aqueles que jornadeiam conosco pelos caminhos do mundo. Meus irmãos, filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus, nos fala Santo Agostinho, num capítulo ainda dentro, num item ainda constante desse capítulo que estamos a estudar essa noite. E Agostinho nos conclama: avançai, meus irmãos, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos amigos espirituais, dos anjos, que estão sempre ao nosso lado, procurando nos auxiliar e nos amparar em todos, mas em todos os instantes da nossa vida. Nós estamos nos valendo, meus irmãos, das orientações e das conclamações do nosso irmão maior, Agostinho de Hipona, aquele clérigo que conseguiu converter-se numa única existência. E como criatura devassa que ele julgava ser, após ver a sua mãe, Santa Mônica, compreendeu finalmente a necessidade de buscar o Cristo, tendo a sua porta de Damasco promovido a sua própria
transformação. E esse grande pai da igreja nos traz em suas recordações um capítulo especial a respeito das orações, a respeito da fé. Ele reensinou a cristandade no seu tempo a orar tal qual o Mestre fundamentalmente nos ensinou. Ele mostrou, recordou aos seus, não apenas aos seus pares do seu tempo, mas sobretudo a cristandade que ele visava dirigir as suas palavras e os seus ensinos, reformando a igreja que começava a se desviar de suas finalidades fundamentais, que era fundamental, que era importantíssimo nós nos convertermos principalmente para que possamos chegar aos pés do Altíssimo e rogar as nossas súplicas e levar a Ele os nossos pedidos, a nossa louvação ou o nosso agradecimento. Santo Agostinho, nessa mensagem a que nos referimos, nos transporta, ainda que por um momento, para uma reflexão nas maravilhas que vivenciaremos quando, em oração cheia de fé, atingirmos os círculos espirituais. Quanto mais, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos conseguindo compreender a beleza da convivência em círculos de amor e de paz com o nosso próximo, mais nós nos desprendemos dos nossos egoísmos pessoais e vamos pedindo a Deus a bênção para todos que nos cercam. Não apenas na nossa família consanguínea, mas vamos aprendendo com Jesus que o nosso pedido tem que ser endereçado para todos aqueles nossos irmãos, especialmente aqueles que sofrem por não compreenderem ainda aquilo que nós já compreendemos, por não agirem ainda da maneira com a qual já conseguimos agir, ainda que por instantes. Pirilampos espirituais que ainda somos, apagando e acendendo, caindo e levantando, já temos compreensão suficiente, meus irmãos e minhas irmãs, para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e rogar ao nosso irmão querido que nos ajude a fortalecermos a nossa fé, que nos ajude a compreendermos melhor os seus ensinos, para que cada vez mais possamos compreendermos melhor a essência da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, é no aprendizado do amor ao próximo, então, como nós vimos aqui, nas qualidades da prece, é que nós vamos adquirindo fé suficiente para que nossas orações cheguem até a Deus. Mas para isso, como nos diz o apóstolo Tiago, é preciso que a nossa fé seja operosa. É preciso que a nossa fé seja uma fé trabalhadora. É preciso que a nossa fé seja útil. É preciso que ela esteja a serviço daqueles que estão ao nosso lado, especialmente aqueles que sofrem mais do que nós. Conta-nos Longfellow em um prefácio do livro Pontos e Contos de Irmão X, que nós estamos sempre lembrando em nossos estudos, que um sacerdote humilde, numa pequenina igreja, numa mínima igreja de algum rincãozinho da Europa, sempre orava aos pés da cruz, na sua cela, onde ele se recolhia todos os dias, muito cedo, para que no dia seguinte iniciasse cedo o seu trabalho junto ao seu rebanho, ao seu povo. Ele sempre orava, pedindo que um dia Jesus aparecesse para ele e estivesse junto com ele no seu pequenino reduto. Um dia, para sua surpresa, quando ele amanhecia ainda nos primeiros raios de luz, ao terminar a sua oração, que iniciava o seu dia de labores, eis que, para sua surpresa, ele verifica a presença do Cristo. Imediatamente se põe de joelhos a chorar, agradecendo aquela visita inesperada, mas de repente ele se lembra de que dali a pouco ele teria obrigações junto ao povo humilde que circundava a pequena vila onde localizava a sua igreja. Tomado de tristeza pessoal,
tomado de decepção pessoal, porque afinal de contas, ali estava o Cristo ao qual ele endereçava os seus pensamentos todos os dias, pedindo a sua visita. E quando ele vem, ele chega exatamente na hora do seu trabalho, e ele não podia deixar o seu povo esperando. Ele então pede desculpa a Jesus aos prantos e fala: mestre amado, que pena, eu não posso ficar aqui, Senhor. Eu tenho obrigação, eu tenho um dever, e os irmãos me conclamam esse dever, porque muitos em torno da minha pequenina igreja passam fome, sede, frio, e é a partir do meu trabalho humilde que eu diminuo essas necessidades e esses sofrimentos. Perdoa-me, Jesus, mas eu tenho que deixá-lo. E assim ele fez. Trabalhou o dia inteiro com o coração amargurado, porque afinal de contas ele fizeram uma desfeita muito grande ao grande mestre do nosso planeta. E trabalhou o dia inteiro guardando em seu coração uma saudade infinita daquele que finalmente viera visitar-lhe e que talvez ele não teria mais oportunidade de ver. E ao final do dia, meus irmãos, quando ele retorna para sua pequenina cela na igrejinha em que ele residia, eis que, para sua surpresa, oh, que maravilha, já estava Jesus esperando por ele. O mestre, então, para sua emoção, lhe disse: meu irmão querido, se você tivesse ficado aqui e não se dirigisse ao seu trabalho para cuidar dos filhos do meu coração, eu não ficaria aqui. Mas como você foi buscá-los no seu cotidiano do trabalho, eu te esperei. Me abrace, porque eu aqui estou, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida e continue amando os meus irmãos queridos, os filhos do meu coração, ao qual eu destino as minhas melhores esperanças. Então, meus prezados irmãos, nós vamos ver que a oração, para ser efetivamente recebida, precisa estar estribada no trabalho que a fortalece. E é preciso que nós compreendamos, e graças a Deus a doutrina espírita nos ensina essa compreensão, de que é fundamental estabelecermos um pacto conosco mesmo, no sentido de saber que sempre nós somos atendidos por Jesus. Maria João de Deus, numa obra belíssima, num capítulo belíssimo do seu livro Cartas e Crônicas, que muito emocionou seu filho querido, o nosso venerável Francisco Cândido Xavier, numa página cujo título As Orações dos Homens, ela nos explica que todas as preces são trabalhadas com seriedade pelo mundo espiritual, que ela pôde perceber departamentos específicos com milhares e milhares de trabalhadores espirituais que recolhem essas orações, analisam essas súplicas e levam até o seu destinatário quando é o caso. Quando não, atendem, procuram atender dali mesmo, quando a alçada que eles têm para esse atendimento lhes proporciona fazê-lo de maneira efetiva, mas que todas as orações são ouvidas. E ela conta mesmo, nessa página belíssima, que algumas orações, que eu imagino que certamente são partidas ou das crianças ou dos corações das mães, passam direto por esses departamentos e vão, como que se fossem feixes de luz, diretamente aos pés do Altíssimo. Por outro lado, nós aprendemos com nosso irmão maior, Emmanuel, que o poder de intercessão que o mundo maior estabelece para todos nós, especialmente nós, sofredores aqui da Terra, é inimaginável. Nós todos estamos ligados, inexoravelmente jungidos à lei do karma, à lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós todos teremos que acertar contas conosco mesmo e com a providência divina dos erros que cometemos. Mas Emmanuel, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade e Obreiros da Vida Eterna,
em 2 capítulos de cada obra, ele enfatiza a importância do poder da intercessão. E nós vamos encontrar nossa querida irmã Cipriana exatamente buscando as profundezas das regiões abismais de sofrimento e de dor, atendendo às solicitações mais diversas de espíritos amigos, especialmente de mães que desencarnaram e que se encontram no mundo espiritual, pedindo pelos seus filhos amados que estão ainda petrificados nas regiões de sofrimento, especialmente no interior do nosso planeta, onde André Luiz não pôde participar. Então, meus irmãos, é preciso que nós compreendamos que sempre seremos atendidos. Não na forma que nós imaginamos muitas vezes, mas sempre somos atendidos. Se não, vejamos o que nos fala o nosso querido Emmanuel na página do Livro da Esperança, que eu recomendo que todos tenham em suas casas. E no capítulo 88, numa página cujo título é Em Louvor da Prece, ele nos faz os seguintes apontamentos. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, mas o acidente assim mesmo ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da moléstia, mas a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, mas a carência te bateu à porta. Mas se não abandonares a prece, vejam bem, meus irmãos, mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve tempo perceberemos que a lei nos restituiu a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências dos nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erguemos a condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece assim mesmo. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro, e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Como todo desastre, também começa na ideia entristecida e comprometida com os anseios do mal. E conclui aqui Emmanuel, meus irmãos, minhas irmãs. Realmente, sem o trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, eu vou repetir, a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada
que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Conta-nos, relata-nos um conto que se perde nos milênios dos tempos idos, que existia dentro de uma casa que mais se parecia com um labirinto, diversas pessoas, e que de repente a luz acabou, fez-se as trevas. E lá dentro daquele recinto enorme, parecido um labirinto que dificultava a saída e a entrada de pessoas, organizou-se o tumulto. Brigas, gritarias, empurrões, risco de morte, de assassinatos, com trevas, confusão. Até que uma determinada pessoa, com um pouco de bom senso, acendeu um fósforo. E com ele acendeu uma vela. E com a iluminação obtida através de uma pequenina luz de vela, passou a atravessar entre as criaturas amotinadas naquele recinto, até que encontrou a saída. Várias criaturas foram seguindo, e aquele pequenino fecho de luz foi suficientemente capaz de mitigar a possibilidade de um desastre de consequências incalculáveis naquele recinto de sombras. A prece, meus irmãos, é justamente isso na nossa vida. É um pequeno facho de luz que muitas vezes nós endereçamos aos céus. Algumas vezes com os corações despedaçados de tristeza, outras vezes com os corações repletos de esperança, em algumas outras com os corações totalmente cheios de agradecimento, ou muitas vezes com os corações repletos de enganos, mas as nossas preces sobem. Deus não nos recusa formas de ajudar. Ele sabe das nossas dificuldades, como nós haveremos de aprender aqui nesse capítulo 27 que estamos estudando hoje. Mas por que ele aguarda de nós um pedido de socorro, uma nota de agradecimento ou um gesto de louvor? Porque ele espera que nós nos conectemos com ele para que ele nos mostre a grandeza da sua obra e que ela resplandeça dentro dos nossos corações, para que nós então finalmente possamos sentir as luzes que vêm do Senhor, ansiosas por nos alcançar, meus irmãos. Assim sendo, elevemos os nossos pensamentos a Jesus no término dos nossos estudos dessa noite, rogando do fundo dos nossos corações ao Mestre querido que nos ajude a suportar as nossas provas, que nos ajude a suportar e fortalecer a cada um de nós, para que as nossas fraquezas não comprometam nossa existência. Peçamos a Jesus que ampare as vidas não apenas dos nossos familiares, mas de todos os nossos irmãos em humanidade, essa grande nau conduzida com mãos firmes e resolutas pela sua magnificência. Roguemos a Jesus pelos humildes. Roguemos a Jesus pelos irmãos abandonados, por aqueles que hoje têm dificuldade de respirar nos hospitais, premidos por essa prova coletiva que assola a humanidade. Roguemos para Jesus pelos irmãozinhos reencarnados em corpos infantis e que perambulam pelas ruas de ninguém para serem encontrados muitas vezes pela morte ou pelo crime. Roguemos a Jesus pelas mães valorosas que lutam desesperadamente para abençoar os seus filhos e colocá-los no caminho reto. Roguemos a Jesus pelos pais trabalhadores que acordam muitas vezes de madrugada para buscarem no trabalho o sustento de suas famílias,
com dignidade e correção. Roguemos para Jesus pelos que nos dirigem e que às vezes, repletos de poder, não conseguem sentir a necessidade de estabelecer a paz. Roguemos ao Mestre pelos religiosos que ainda não conseguiram encontrar nas bênçãos do exercício cotidiano a interlocução perfeita entre a fala, a pregação e as ações. Roguemos a Jesus pelos nossos lares, roguemos a Jesus pelas nossas oficinas de trabalho, roguemos a Jesus por nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixeis, Pai, cairmos em novas faltas. Livra-nos, Senhor, do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus.